Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um jeito fácil de investir e que me tirou a ansiedade proporcionada por esse tanto de conteúdo de investimento na internet. Eh, Esse é um vídeo de finanças diferentes dos que eu costumo fazer aqui no canal e também completamente diferente do que você costuma ver aí na internet. Então, por isso, vale muito a pena assistir até o final. Isso porque vai te poupar muitos anos de vida no estudo dos investimentos, caso você queira ter aí uma vida melhor, baseada nisso, ter renda passiva, esse tipo de coisa. Mas não tem como explicar como esse conceito foi criado aqui por mim, se eu não te explicar um pouco como foi a minha história até aqui. Para quem já acompanha o canal há mais tempo, eu tinha uma dívida de mais de 26 mil reais no cartão de crédito e, em virtude disso, eu comecei a me interessar pelo assunto investimentos. Na época, eu entendia que se eu investisse e tivesse uma renda, um valor qualquer que seja, eu conseguiria quitar aquela dívida. E as coisas foram desenrolando de uma forma que eu recebi uma proposta de quitação da dívida com o banco, ao mesmo tempo que eu já estava investindo no Tesouro Direto na época, que tinha uma taxa de juros bem interessante e onde eu via o meu dinheiro crescer de forma sustentável. Só que eu não precisava de muito esforço para conseguir aquele juro lá no Tesouro Direto, coisa que acontece hoje em dia, até porque a taxa de juros está bem alta ainda. Com isso, eu consegui investir parte do que eu ganhava e consegui também quitar essa dívida. Depois de quitar essa dívida, eu percebi que existiam outros investimentos, até porque eu estava estudando isso já há algum tempo. E assim como você, eu caí na internet com aquela intenção de absorver o máximo de conhecimento possível para de fato ficar rico com isso, ter a liberdade financeira o mais rápido possível. Só que é aí que começa a aparecer os problemas, porque são vários criadores que têm histórias diferentes, falando da mesma coisa de maneiras diferentes. Então, é aí que você que está começando agora fica um pouco perdido, sem saber qual é o melhor investimento, se são ações, se são fundos imobiliários, se são ETFs. Acaba que influenciador acaba metendo pau na estratégia do outro, falando que aquilo é errado, enfim. Você já sabe como é que funciona aqui na internet. E eu, naquele turbilhão de informações, acabei também me confundindo bastante. E por seguir vários influenciadores diferentes, eu acabei perdendo dinheiro, porque muitas coisas que eu fazia, seguindo uma estratégia do influenciador A, eram completamente diferentes do influenciador B. E isso acabou me confundindo bastante e fez com que eu tomasse decisões erradas. E até aqui pode ser o que você esteja fazendo, seguindo pessoas demais que falam de investimentos. E aqui não estou dizendo que existe certo ou errado, mas se você segue estratégias diferentes a todo momento, isso vai fazer com que você venha a perder dinheiro em algum momento. Tudo isso pela busca incansável do famigerado milhão de reais, o famoso 1 milhão de reais investidos. Passou algum tempo, eu fui perceber que não é bem assim. Você, dependendo do seu nível de vida, você não necessariamente precisa de 1 milhão de reais investidos. É claro que ter 1 milhão de reais investidos vai fazer com que você tenha uma renda maior. Mas como você pode ver nesse gráfico aqui agora, a maioria das pessoas aqui no Brasil ganham menos de 3 mil reais. E para fazer 3 mil reais de dividendos, você não necessariamente precisa de ter 1 milhão de reais investidos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Fato é que essa quantidade avassaladora de informação que existe na internet mais atrapalhou do que ajudou, porque eu estava começando a investir com pouco conhecimento, tinha acabado de sair de uma grande dívida com o cartão e queria, claro, alcançar o famigerado 1 milhão de reais. Então, o que que eu fiz? Comecei a estudar mais e mais e mais e mais sobre o assunto. Eu acredito que é exatamente isso que você está fazendo também. Pesquisando em várias fontes, pegando dicas aleatórias em vários locais e colocando o seu dinheiro nesse tipo de coisa, seguindo esse tipo de estratégia. Mas fato é que em algum momento você vai travar, se não é que já travou, seguindo
esse modelo. E é essa sobrecarga de informação que gera a famigerada ansiedade que a maioria das pessoas estão sentindo hoje. Isso gera dificuldade na tomada de decisão, cansaço mental e até mesmo paralisia nos investimentos. Você não sabe o que fazer, então você não faz nada. Além disso, por seguir várias pessoas diferentes, pessoas que te mostram print de tela, tela de investimentos, patrimônio, você acaba se comparando com essas pessoas. Então, se você tem aí mais de 30 anos, por exemplo, e segue um influenciador que tem menos do que isso, você acaba se sentindo sobrecarregado e inferiorizado por já ter seus 30, 40 anos e não ter os seus 1 milhão, 2 milhões, como eles mostram para você. E aqui entra um ponto muito importante, a importância de não se comparar. Eu acredito que a comparação é o mal desse século, porque você tem acesso com muita facilidade à vida dos sonhos que muitas pessoas mostram aí na internet. E eu digo isso por experiência própria. Eu mesmo, várias vezes, já me comparei com outras pessoas e isso me deixou num estado bem ruim. E é uma coisa que, a partir do momento que você percebe, você precisa se policiar para que não caia nesse erro de novo. É ter a noção clara de que sim, você vai se comparar, mas evitar fazer isso com frequência, porque isso vai te prejudicar. Então, se você está começando a investir agora ou nem começou ainda e já vê telas e prints de patrimônio, de recebimento de dividendos, isso com certeza também vai prejudicar você. E é aqui que você tem que ter a mentalidade certa para não se deixar levar por esses sentimentos ruins. Tá, mas até aqui eu te mostrei quais foram os meus erros nessa jornada como investidor. Mas qual é o jeito certo de investir? Para mim, o jeito certo de investir é aquele que se adequa no seu dia a dia e é aquele que é fácil de você aplicar. É o jeito mais simples para você. E basicamente funciona dessa forma aqui. Ao contrário do que você imaginou, não é o jeito onde eu vou te falar para montar a reserva de emergência e só depois partir para outros investimentos. Esse é um conceito que eu já abandonei há muitos anos. E não é isso que eu compartilho com os meus alunos de mentoria. Você já deve ter ouvido que para investir você precisa criar sua reserva de emergência, só depois passar para ações, fundos imobiliários e investimentos em dólar. Mas hoje eu entendo que não é bem assim, esse não é o jeito certo de investir. E é o jeito certo para mim, tá? E o primeiro passo para isso é definir um percentual para cada ativo. Não adianta nada você querer investir, mas não saber quanto do seu dinheiro vai para cada classe de ativos. Não sei se você sabe, mas existem ativos de renda fixa, que têm um rendimento mais previsível, e ativos de renda variável, onde você não tem aquela previsibilidade, porém, analisando o histórico daquele ativo, você consegue visualizar uma evolução nele. O ideal é que você mescle ativos de renda fixa e de renda variável para você poder aproveitar o melhor de cada um desses ativos. Mas para isso você precisa definir os percentuais que vai deixar em ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Isso vai encurtar muito o seu caminho e vai deixar a sua gestão dos investimentos muito mais fácil, porque você sabe quanto tem que ter em cada ativo. Então, por exemplo, se você definiu que vai ter 50% do seu patrimônio em renda fixa, quando aquele patrimônio oscilar e naturalmente partir para 52%, 53%, vai ficar claro para você que você não precisa comprar mais ativos de renda fixa, e sim ativos de outras classes, para você equilibrar sua carteira de investimentos. O passo 2 é definir um valor mensal que você vai investir, o que eu chamo de verba de guerra. É meio que como se fosse um boleto que você vai pagar para você mesmo do futuro. Muitas pessoas dizem que não tem dinheiro para investir e outras dizem que se não tiver um boleto para pagar, não consegue juntar dinheiro. E aqui é exatamente isso. Você define um valor e coloca aquele valor todo mês. Aí vai depender de cada pessoa, dependendo também da sua realidade. Tem gente que vai poder começar com R$ 50, outras com 100, outras com 1.000. Enfim, você vai identificar aí a sua realidade e quanto vai poder investir todo mês. Importante aqui é que você defina esse valor e já coloque isso para a conta de investimentos o quanto antes. Hoje eu faço da seguinte forma. Hoje a minha renda é variável, então eu não consigo definir que vou investir 5.000, 6.000 por mês. Então o que eu faço?
Se eu já sei que a minha receita ela tem uma média histórica aí, eu defino um percentual dessa minha renda para ir para os investimentos todo mês. Então eu já programo lá no meu banco o investimento automático desse percentual para um investimento de renda fixa simples, onde eu consigo resgatar a qualquer momento. E em uma data específica no mês, eu faço o resgate desse investimento e faço uma redistribuição dentro da minha carteira, de acordo com os percentuais que eu já defini. Fazer dessa forma é muito mais fácil e deixa todo o processo de investimento muito simples. E o passo 3 seria reinvestir os dividendos que naturalmente esses investimentos distribuem para você. Se você tiver investimentos em fundos imobiliários, por exemplo, você vai ter rendimentos todo mês. E o que é interessante é que você faça o reinvestimento desses ativos, desse valor, assim como os dividendos de ações, por exemplo. Em resumo, deixando aqui mais didático para você, é você definir uma estratégia de investimentos e definir uma verba de guerra. A partir disso, distribuir o valor dentre os ativos possíveis, de acordo com os percentuais que você já definiu. Isso vai gerar para você uma combinação de investimentos que aumenta o seu patrimônio e gera dividendos para você. Depois disso, é só retroalimentar esse sistema durante 5, 10, 15 anos. E é isso que vai gerar a famigerada liberdade financeira para você. Os benefícios de se implantar os investimentos dessa forma aqui é a simplicidade e o que vai reduzir a sua ansiedade ao investir. Além disso, você sabe o que está fazendo desde o início, o que muitas pessoas desconhecem completamente. A pessoa simplesmente começa a colocar o dinheiro em um investimento, mas não sabe muito bem aonde aquilo vai dar. No meio do processo, você sabe se está no caminho certo ou não. Uma vez que você definiu os percentuais e sabe que o mercado oscila, caso a sua carteira mude os percentuais, você sabe exatamente o que comprar e o que não comprar. Ou, eventualmente, o que vender também. E é por isso que, se o cenário mudar de rota, você sabe o que fazer e quanto fazer. Isso deixa todo o processo de investimento muito mais simples, sem a necessidade de você ficar buscando notícias a todo momento e sem se desesperar também com notícias que o mercado mostra para você. Um exemplo claro disso é o que está acontecendo agora. Alguns fundos imobiliários estão caindo. Naturalmente, o que iria acontecer com a sua carteira de investimentos? Iria sofrer uma queda. Neste caso, os percentuais dentro da sua carteira iriam alterar de acordo com o seu planejamento, e nesse momento você saberia se deve comprar mais ou não daqueles ativos. Uma dica aqui é que, se a representatividade dos fundos imobiliários caiu na sua carteira e aqueles ativos não perderam os fundamentos, é fato que você devia comprar mais ativos e não vendê-los, como o que muitas pessoas fazem nesses momentos de queda. Isso porque o mercado é cíclico. E se você tem uma estratégia, você sabe exatamente o que fazer. E aqui o papel de ter uma ferramenta para te auxiliar nesse processo é muito importante. E uma ferramenta grátis que você pode utilizar no primeiro momento é o site do Investidor 10. Lá você lança todos os seus investimentos e ele gera gráficos para você. Existe uma versão paga também, muito mais completa, que você pode utilizar. Se você tem um interesse, é só R$19,90. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição. Mas para reduzir a sua ansiedade ao investir, é importante que você tenha foco no longo prazo. No curto prazo, se você tomar decisões apenas olhando o curto prazo, é fato que você vai errar. E aqui eu vou citar um exemplo para você, que é o seguinte, que é a da empresa WEG. Veja só a cotação dessa empresa no último dia. Ela caiu 2,82%. Se você analisar o período dos últimos 5 dias, ela já caiu 0,08%, uma queda muito menor. Se você analisar um período de 6 meses, vai ver que ela subiu 43,17%. E se você estender isso para um prazo de 5 anos, vai ver que ela subiu 360%. O que isso aqui significa? Que se você focar apenas no curto prazo e tomar decisões analisando apenas isso, você vai perder dinheiro nos investimentos. O mercado flutua o tempo inteiro e você precisa entender isso. Se você acha que vai comprar uma ação ou um fundo imobiliário e ele vai subir para sempre, sinto lhe informar, mas você está pensando errado a respeito dos investimentos. A estratégia aqui é investir em bons ativos
ativos previamente analisados, com bons fundamentos e focar no longo prazo. Isso vai diminuir muito a sua ansiedade. Agora vai aqui duas coisinhas importantes para você controlar aí o seu emocional na hora de investir. A primeira delas é ter consciência do que está fazendo, e isso vem através do conhecimento. Se você está gostando dessa didática aqui, quer aprender mais, quer saber como eu escolho os meus ativos, eu te convido a participar da aula O Salto Capital. Essa aula vai acontecer no dia 5/10, às 7h20 da noite, aqui mesmo no YouTube. Para se cadastrar e receber os materiais que eu vou enviar, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição e aguardar no grupo do WhatsApp. E a segunda coisa para entender e se controlar emocionalmente é ter a consciência do FOMO. FOMO é o Fear of Missing Out, que é o medo de não saber o que as outras pessoas estão fazendo, e esse sentimento gera a ansiedade em você. Em outras palavras, é o simples medo de ficar de fora. Então, se você vê que a galera está ganhando dinheiro com Bitcoin, por exemplo, o medo de ficar de fora leva você a colocar o seu dinheiro nisso de uma forma rápida, sem entender muito o que está fazendo, e invariavelmente você vai perder dinheiro. E isso acontece com qualquer outro tipo de investimento. Pessoas que têm FOMO têm ansiedade constante e têm a necessidade de ficar pesquisando a todo momento sobre investimentos no Facebook, no Instagram, no YouTube e em outras redes. E o FOMO leva as pessoas ao risco de seguir modinhas que aparecem a todo momento. E pode acreditar, no mercado de investimentos sempre vai aparecer uma modinha nova. Ah, agora é a hora de ganhar dinheiro com tal coisa. Agora é hora de ganhar dinheiro com tal ação. Agora são as small caps. Agora são as criptomoedas, enfim. Por isso eu disse que é importante você ter uma estratégia bem clara e que atende os seus objetivos e seguir essa estratégia por um intervalo de tempo maior. Isso vai deixar você muito mais tranquilo e ciente do que deve fazer e do que não deve fazer com o seu dinheiro. Bom, investir pode ser muito simples e menos estressante, desde que você saiba do que está fazendo e tenha uma estratégia para investir. Para isso, você precisa saber que leva tempo, você não vai ficar rico do dia para a noite, que o mercado oscila consistentemente e que você precisa entender isso, e que ter uma estratégia simples e que funciona é o que vai te deixar muito mais tranquilo e sem ansiedade. E certamente esse é o jeito mais fácil de investir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, hype esse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.